As pílulas anticoncepcionais diminuem libido em mulheres jovens. Hoje, há mulheres de 20 e poucos anos com baixa libido, a disfunção sexual hipoativa, que é a baixa de libido, é uma epidemia em consultórios, e muitos colegas que prescrevem não têm essa concepção. E a paciente tendo baixa libido contínua, ela acha que ela tem problemas psicológicos. E hoje a mulher vive 40% da sua vida na pós-menopausa, ela não pode estar sacrificada a viver com calores, com depressão, com mal-estar, com osteoporose. Então, hoje os médicos têm uma grande ferramenta para saber se eu tenho deficiência hormonal, se eu preciso usar hormônio, quais hormônios eu preciso usar e, mais importante, se eu posso usar hormônios. Ah, mas testa hormônio de homem, estradiol hormônio de mulher, é uma grande mentira. As mulheres mesmo têm 10 vezes mais testosterona do que estradiol no corpo. Se eu corrigir os erros que a vida dessa pessoa tem, erros alimentares, o sedentarismo, a obesidade, cabe a nós ensinarmos os colegas a olhar essa orquestra hormonal como um todo trabalhando e entender que os hormônios são instrumentos que conversam entre si e que tocam harmonicamente entre si. Eu acho que a gente sempre tem que pegar a oportunidade de estarmos trazendo informações, como esse momento o Dr. Alexandre Feldman nos permite. Eu estou com o Dr. Wilson Della Pasqua. Ele é um grande médico andrologista conhecido pelo curso da Sotopele. Quem gosta de reposição hormonal na medicina conhece esse curso. É um dos cursos mais difíceis de conseguir frequentar, porque tem uma fila enorme, apesar de ele fazer em vários estados. Eu consegui pegar o Dr. Wilson Della Pasqua num intervalo aqui e nós vamos conversar com ele sobre reposição hormonal. Nós vamos desmistificar o tal do chip da beleza. É bom esse chip, afinal? E a reposição de testosterona nas mulheres? Será boa mesmo? Ou pode dar câncer? E nos homens? Primeiramente, muito obrigado, Dr. Alexandre Feldman, pelo convite. Cumprimentar a todos e obrigado por estar nos ouvindo. Nós dizemos que reposição hormonal, hormônio vem do ormus grego, ormus significa pôr em movimento. Então, nosso grande objetivo de vida é hoje estar dando ferramentas, ensinando aos médicos a fazerem reposição hormonal correta, adequadamente, desmistificar que o hormônio é do mal, aliás, o hormônio é do bem. Né? E nosso objetivo como diz a reposição, significa devolver o que eu já tive um dia. Então, nós queremos devolver a homens e às mulheres a qualidade de vida que eles tinham no ápice hormonal. E o ápice hormonal da mulher é aos 19 anos e do homem aos 22. É uma fase que todo mundo sabe, a gente está imune, cada vez mais resistente a doenças, é a fase de mais saúde, é a fase de menor risco de desenvolvimento de câncer. Você não vê uma mulher de 20 anos tendo câncer de mama, você não vê um rapaz de 20 anos tendo câncer de próstata. E quem tem câncer somos nós, acima de 50, 60, que já não temos mais hormônio. Então, doutor Alexandre, essa nossa cruzada é estar ensinando os médicos a trabalharem com os hormônios de qualidade. Mostrar que existem dois grupos de hormônios, dois mundos diferentes. Existem os hormônios sintéticos e desde os anos 70 nos Estados Unidos tem se investido muito no estudo dos hormônios isomoleculares, que são os hormônios que imitam a fisiologia normal e são quimicamente idênticos ao que o nosso organismo produz. Então, nosso objetivo é trazer medicina de ponta e cada vez mais segura e transferindo qualidade de vida para os nossos pacientes. Você explicou agora há pouco que hormônio é uma coisa boa e reposição hormonal é uma coisa boa. Falou também que a mulher jovem ela é mais saudável que a mulher já com mais idade. O homem também, aliás. E eu queria entender, a reposição hormonal é boa desde que ela seja apropriada, desde que ela seja necessária, sempre tem uma indicação. Toda mulher, depois de uma certa idade, precisa fazer algum tipo de reposição hormonal? O tipo vai fazer diferença? É possível nós dosarmos direito os hormônios que vão ser repostos? Ou uma pílula resolve para todo mundo? Pois é, né? A nossa grande cruzada hoje, a gente sabe que a grande arma de conhecimento para reposição hormonal hoje, para contracepção, é a pílula oral, contraceptiva oral. E nós vemos que foi desenvolvida já em 1960, essas pílulas elas vêm se tornando mais seguras, mas ainda assim, na nossa concepção, é uma via que traz benefícios. A pílula é barata, a pílula é eficaz para contracepção, mas tem muito efeito colateral, muito. As pílulas anticoncepcionais diminuem libido em mulheres jovens. Hoje, há mulheres de 20 e poucos anos
com baixa libido, a disfunção sexual hipoativa, que a baixa de libido é uma epidemia em consultórios, e a grande causa disso é o uso contínuo de pílula anticoncepcional. E os próprios pacientes não têm essa ideia, e muitos colegas que prescrevem não têm essa concepção. E a paciente tendo baixa libido contínua, ela acha que ela tem problemas psicológicos, quando na verdade é uma disfunção hormonal. Então, mulheres jovens hoje têm esse problema de uma reposição hormonal por contracepção, que acaba trazendo grandes malefícios, grandes efeitos colaterais para a saúde. A pílula anticoncepcional é prodepressiva, ela prende o intestino, ela aumenta fatores de coagulação. E hoje, graças a Deus, a evolução da medicina, tem vários outros métodos contraceptivos, como o dispositivo intrauterino, que não usam, não tem a via oral. A pílula anticoncepcional oral é muito ruim. Mulheres jovens, doutor Alexandre, hoje existe uma terapia maravilhosa para tratar uma doença chamada endometriose, com um fármaco chamado gestrinona, na forma de implantes subcutâneos. Existe também hoje terapia de reposição para homens e mulheres na maior idade. As mulheres hoje na pós-menopausa, e hoje a mulher vive 40% da sua vida na pós-menopausa, ela não pode estar sacrificada a viver com calores, com depressão, com mal-estar, com osteoporose, com indisposição, 40% da sua vida. Hoje a gente sabe que a gente pode e deve devolver o que essas mulheres tinham de hormônio aos seus 20 e 30 anos de idade. Fazendo a reposição hormonal adequada, a doutora Alexandre lembrou bem, eu tenho que fazer exames de sangue, eu tenho que fazer exames na saliva, dosar hormônio na saliva é uma via muito precisa de pegar a fração livre de hormônio. A fração livre é mais precisa, porque a fração livre são os hormônios que estão funcionando, é a fração bioativa. Então, hoje, os médicos têm uma grande ferramenta para saber se eu tenho deficiência hormonal, se eu preciso usar hormônio, quais hormônios eu preciso usar e, mais importante, se eu posso usar hormônio. Porque os hormônios protegem contra câncer. Agora, eu tenho que avaliar ginecologicamente, uma mulher nunca deve fazer reposição sem ultrassom de mama, mamografia. Um homem jamais deve fazer reposição hormonal sem fazer uma saúde prostática, porque os hormônios previnem contra o câncer. Agora, se Deus nos livre por deficiência hormonal, falta de hormônio dá câncer, aumenta o risco do câncer de mama. Falta de testosterona aumenta o risco de câncer de próstata. Agora, se eu tiver um tumorzinho de mama ou um tumor de próstata já instalado, a reposição hormonal, esses hormônios a gente chama de proliferativos, eles vão fazer o tecido crescer. Então, se eu não fizer um exame adequado prévio e fizer reposição num paciente que já tem um tumor prévio, esse tumor aumenta. E essa é a grande confusão que muita gente acha que os hormônios causam câncer. Na verdade, doutor Alexandre, a história é inversa. Os hormônios são protetivos dos órgãos sexuais. É que a gente precisa ter garantia prévia que esses hormônios estão sadios, que esses órgãos sexuais estão sadios, para se iniciar, aí sim, a reposição hormonal correta. E hoje, no sangue e na saliva, a gente consegue fazer exames que medem a predisposição dessa mulher, por exemplo, a ter câncer ginecológico, com exames simples na saliva, com exames no sangue também. Os radiológicos, exames não invasivos de baixo custo, exames de sangue, todo um arsenal que o médico tem hoje para promover saúde e bem-estar para os pacientes. E aí, por causa dessa afirmação que nós precisamos ter boas indicações para tratamentos de reposição hormonal, saber se precisa, se é o caso, se não é o caso, se deve ser evitado, existe também o teste genético. E por causa desse tipo de detalhe, nós convidamos também o Dr. Lúcio Lemos, que já foi convidado no meu podcast, mas eu sei do Dr. Lúcio Lemos que existe também o teste genético para saber se uma pessoa pode ou não. Dr. Lúcio Lemos, muito obrigado por estar aqui conosco. Você pode nos especificar como seria uma reposição segura, o que precisa de teste genético e qual a relevância disso? Bom, muito obrigado, Alexandre, pelo chamado. Bom, importante definir primeiro, né, que uma alteração genética não necessariamente vai contrapor a utilização dos hormônios, né? É importante saber se esse paciente tem alterações de BRCA1, CONT, né, entre outras, geneticamente falando, e se deve CONT? preparar... Catecol ortometiltransferase? CONT, ligado com o estradiol, né? Pode detalhar? Sabe-se dizer que quem tem essa alteração no gene CONT tem problemas com o metabolismo de estrogênio.
Então, esse metabolismo mal organizado, em presença de hormônio estradiol, você pode desenvolver certos cânceres e alterações de predominância estrogênica. Então, você pode piorar a condição. Você está tentando melhorar e você aumenta a predisposição estrogênica do paciente. E aí, sendo isso dosado, estudado, inclusive lembrando, quem tem alterações de gene pode ter alterações, inclusive psiquiátricas, comportamentais. Isso, por isso que a gente lembra dela, por causa de estudos de Exatamente. remédios e de metabólito. Exatamente. E muitas vezes essa paciente está com algum problema relacionado a questões psiquiátricas e você pode piorá-la ao entrar com mais estradiol. A psiquiátrica pode querer muito bem dizer depressão. Depressão, alterações de ansiedade, tudo isso. Então é bastante refinado o processo, precisa de um bom treinamento que leve em consideração tudo isso. E aí entra o Dr. Wilson Della Pasqua, que eu tive a oportunidade de assistir uma aula dele e realmente é muito impressionante. Eu acho que todos nós, mesmo quem não está nessa área, deveria se atualizar, até mesmo para poder recomendar quando necessário, fazer já uma triagem e mandar para alguém que tem experiência. Dr. Wilson, me diga uma coisa. A gente ouve que estrogênio, se repuser estrogênio, vai dar um monte de efeitos colaterais, pode dar câncer, pode, enfim, dar um monte de efeitos. E é verdade isso ou depende da dosagem, depende de que estrogênio? Por que tem tanto problema, tanto medo de hormonioterapia, né? A gente chama isso de hormoniofobia, ou cancerofobia, né? Nos anos de 2002, foi feito um trabalho nos Estados Unidos e outro na Europa no ano seguinte, usando um hormônio que nossa concepção, hormônio errado, chamado Premarin. Nossas mães e nossas avós usaram o Premarin. Premarin era um estrogênio retirado da égua grávida. Da égua, é a mesma coisa que você pega sangue da égua e injetar no sangue de uma mulher, não vai dar certo, né? Então isso a gente chama de estrogênio sintético. E usaram uma progesterona chamada medroxiprogesterona, que era uma progesterona sintética. São medicamentos desenvolvidos no começo dos anos 70. E esse uso de dois elementos, dois seres estranhos ao corpo humano, não caiu bem no corpo, no tratamento de menopausa nessas mulheres. É o que nós chamamos de terapia de reposição hormonal, mas não com os hormônios corretos. E o Dr. Lúcio Lemos lembrou muito bem, eu digo sempre isso, doutor Alexandre, terapia de reposição hormonal não é só para quem precisa, é para quem pode. Cabe a nós, médicos, profissionais de saúde, avaliarmos tudo na vida é risco e benefício. Numa mulher, por exemplo, que tenha mãe ou tem irmãs com história de câncer, jamais se deve iniciar a reposição hormonal, além de fazer todos os exames laboratoriais sanguíneos, salivares e radiológicos. Se ela tiver história de câncer em mãe e irmãs, é obrigatório dosar o BRCA1, o BRCA2, que são, na verdade, proteínas protetoras contra o câncer. Só quando elas têm mutação, elas têm alterações, e 0,28% das mulheres têm, né? Ela tem maior incidência de 40% a 65% de ter câncer na vida, seja de mama, seja de ovário. Homens com mutação também aumenta o risco de câncer de próstata. Então, se você é um homem cujo pai ou irmão tem câncer, também vamos dosar. Hoje existe esse arsenal que é muito simples de fazer, muito seguro, e a gente tem um objetivo cultural de ensinar, disseminar conhecimento aos médicos, para que eles tenham essas armas à sua disposição e possam usá-las. E os pacientes cobrem isso dos médicos, porque é uma transmissão de segurança, de qualidade, porque você tendo o arsenal correto, você vai primeiro saber se tem necessidade de reposição, quais hormônios usar, e a gente procura não usar os hormônios sintéticos desse trabalho desastroso de 2002. Hoje, os hormônios isomoleculares, que são quimicamente idênticos ao que o corpo produz, e a gente tem testosterona, tem estradiol, tem progesterona isomolecular. Homens na chamada andropausa e mulheres na pós-menopausa podem ser tratados com reposição hormonal de hormônios exclusivamente isomoleculares, que são muito mais seguros. Então, os pacientes bem estudados, bem avaliados, com todo o perfil de segurança, anticâncer, como o Dr. Lúcio já falou, um exame na saliva que você mede os marcadores de câncer, se tem predisposição ou não. Não tem, livre para reposição. Tem, vamos cuidar. Vamos adequar essa paciente, vamos ver qual hormônio pode, qual que não pode, vamos fazer o melhor, vamos
personalizar um tratamento para cada paciente. Essa eu acho aqui a via de sucesso para a terapia hormonal, porque a gente pode fazer terapia hormonal até o último dia de vida. Hormônio é vida, hormônio é vida, principalmente a testosterona, que é o hormônio da vida para o homem e para as mulheres. Ah, mas testa hormônio de homem, estradiol hormônio de mulher é uma grande mentira. As mulheres mesmo têm 10 vezes mais testosterona do que estradiol no corpo. O hormônio da vida, que é da energia, da disposição, da libido, da qualidade de sono, imunologia, bem-estar em homens e em mulheres, chama-se testosterona. E é bom e interessante entender que a mutação BRCA1 e BRCA2 não é que ela dá câncer propriamente dito, ela vai mudar o jeito com que o nosso organismo lida com os hormônios estrogênio, progesterona e testosterona também, Dr. Lúcio? Também a testosterona, que vai se converter em estradiol, na maioria das vezes, que é o que a gente quer nas mulheres, né? E se esse organismo não estiver bem regulado, né, que se fala o seguinte: se você joga semente num terreno ruim, você vai ter um mau resultado. Então, primeiramente, antes de fazer até exames genéticos, seria interessante observar como está a questão inflamatória, glicação, todas essas questões do dia a dia. Por quê? Porque tudo isso pode interferir no metabolismo hormonal. Então, você tem um paciente, por exemplo, com insulina muito alta, você vai ter o SHBG muito baixo. Com SHBG muito baixo, todos os hormônios que você está recebendo, eles não ficam conjugados. Conjugado é o quê? Guardado até a hora de ser utilizado. Vamos explicar o que é SHBG? Vamos lá. Vamos embora. O SHBG é uma proteína produzida pelo hepatócito, que está lá no seu fígado. Então, essa proteína é criada e ela fica circulante no sangue, arrecadando, segurando, arrebanhando todos os hormônios que estão sendo produzidos pelas glândulas. Para que serve isso? Para te proteger do excesso de hormônio livre. O hormônio livre é bom? É, mas em excesso ele pode trazer problemas. Então ele vai se converter em outros hormônios, em metabólicos que você não quer, e ele vai ser perdido. Então o SHBG é um mecanismo de segurança. Até há pouco tempo atrás, em todos os lugares que a gente fosse escutar sobre o hormônio, falava-se que SHBG é mau. SHBG rouba teu hormônio, não deixa produzir, mas não tem, isso não é assim que funciona. O SHBG é protetivo e ele só perde essa capacidade de te proteger se você tiver teu organismo alterado. Então, por exemplo, no hipotireoidismo, sua temperatura vai cair. Ela caindo, o SHBG fica com um poder de afinidade muito maior do que deveria. Aí você produz cortisol normal, testosterona normal, mas ela fica presa no sangue e não vai para os tecidos trabalhar. Essa afinidade é mexida. Mesma coisa a acidez, a insulina e aí vai. Ou seja, você vai medir esse hormônio no sangue, tá tudo normal teus hormônios. Só que aí você vai ver, fora do sangue, nos tecidos, não tem, porque está sendo retido pelo SHBG. O SHBG é uma proteína ligadora de hormônios. Então você pensa no sangue, você pensa nos hormônios como se fossem pequenas bolinhas. E aí você pensa numa bolona bem grandona, sabe aquelas bolas que tem na academia de ginástica, bem grandonas? E Do Pilates. cobre ela de velcro. Cobre ela de velcro. E aí esse glóbulo lá dentro da tua circulação. Agora pensa nessas bolinhas também com outro velcro grudando nessa bolona. E aí, se gruda muito, não disponibiliza para sair das artérias, dos capilares e ir para onde precisa ir. Porque os hormônios não são nada se não for no lugar onde vão agir. Então, você pode ter os dois lados. Ou que está segurando muito, teus hormônios estão normais, só que o teu SHBG está segurando demais. Então, vai ficar baixo nos teus tecidos, vai ter sintomas do hormônio baixo, só que com níveis normais de hormônio. Versus pessoas que estão em níveis normais de hormônio, só que sintomas de hormônio alto. Indivíduo que está com espinha no rosto, está com sintomas androgênicos, e vai ver no sangue e parece que está tudo bem. Isso é uma pegadinha, né? Em laboratório, a gente falando em termos de laboratório, você com SHBG é muito baixo, CBG é muito baixo, que é uma proteína carreadora também. E aí o que acontece? A insulina está alta, você tem menos produção de CBG, teu corpo está produzindo cortisol em quantidade normal, você dosa no sangue, ele está baixo.
ele estando baixo, ele não tem aonde se prender para a máquina conseguir ler. O que acontece? No interstício, lá nos teus tecidos, você tem cortisol demais. E aí fica aquela incoerência. No sangue está baixo e a pessoa está com sintoma de cortisol alto. A mesma coisa acontece com o estradiol, progesterona. E todas essas complexidades devem ser levadas em consideração. E o Dr. Wilson Della Pasqua ensina isso no curso dele, porque o Dr. Lúcio Lemos também dá uma aula lá dentro, então vale muito a pena você se interessar por esse curso. Dr. Wilson, a testosterona. A testosterona dá câncer nos homens, na próstata? Pois é, boa pergunta, né? Isso é um mito, gente. Em 1941, teve um trabalho feito em Detroit, nos Estados Unidos, com 2 pacientes. 2. E desses 2, foi um estudo mal conduzido, um deles desenvolveu câncer, e a conclusão é que 50%. 50% de risco de câncer de próstata com testosterona. Em 1996, 2 médicos estudando em Harvard fizeram um trabalho gigantesco, fizeram 2 grandes estudos seguidos. Dr. Abraham Morgenthaler, que é o meu professor, meu amigo do Androgen Study Group, é um grupo que reúne os maiores experts em testosterona do mundo, e mostraram exatamente o contrário. São baixos níveis de testosterona no corpo que aumenta o risco de câncer de próstata. E mais, quanto mais baixo o nível de testosterona e desenvolver câncer, mais agressivos os tumores são. Baixa testo, tumor mais agressivo. E níveis mais altos de testosterona não causavam câncer em ninguém a mais. Faz sentido, né? Porque o jovem de 18 anos não parece ter muito câncer de próstata. Já aquele velhinho vai ter mais câncer de próstata. Essa é a prevalência normal, né? Pronto. Então você tem aí a pessoa com menos hormônio, testosterona e mais câncer. Parece ter pelo menos uma correlação inversa. Então, doutor Alexandre, isso é muito importante a gente deixar bem claro para os pacientes, até para os médicos antigos, que ainda falam para o paciente é uma judiação. O paciente de 45, 50, 60, 70 anos vai ao médico com sintomas, hormônios baixíssimos no sangue, na saliva, com todos os sintomas. O doutor Lúcio falou uma coisa, é verdade, a clínica é mandatória, a gente tem que virar o paciente cabeça para baixo antes de começar uma terapia hormonal. Porque a dieta influencia, a atividade física, os vícios alimentares, como o seu intestino funciona, se você tem doenças associadas, você tem que tratar tudo simultaneamente, porque só repor hormônio não resolve a vida. Isso é um conjunto de fatores que tem que ser avaliado e a importância do paciente colaborar e regrar a sua vida também. Às vezes, só o fato de você corrigir vícios de vida ou erros da vida, você recupera seus hormônios naturalmente. Agora, quando o organismo não consegue mais produzir naturalmente, entra em ação reposição hormonal, para homens na andropausa e para mulheres na menopausa. É muito interessante que eu tendo visto uma aula do curso da Sotopele com o Dr. Wilson Della Pasqua, eu posso te dizer uma coisa. O Dr. Wilson passa a maior parte do tempo explicando os exageros, o que não é bom. Ele com o entusiasmo dele, ele falou, hormônio é bom, reposição hormonal é bom. No curso dele para médicos, ele fala um pouco ao contrário disso. Ele põe cautela, ele fala de uma forma extremamente imparcial. Ele não vai ser aquele curso que, eu vou fazer curso para fazer implante hormonal. Colocar implante hormonal em todo mundo. De jeito nenhum. Fez bondinho implante hormonal. Por isso que eu me interessei muito. Eu gostaria que o Dr. Wilson fizesse algumas considerações sobre isso, porque quem olhou você do começo, talvez até saiu do podcast aqui, porque falando, mais um que vai falar só para fazer. Vamos só colocar um pouco o contraponto que você tanto ensina aos médicos. É exatamente isso, né? Hoje, eu digo sempre que terapia hormonal, graças a Deus, voltou à voga, né? Os hormônios mais seguros, as vias de administração como implante hormonal. Nós estamos com essa cruzada, doutor Alexandre, de ensinar aos médicos, primeiro, personalizar a vida de cada paciente. Hormônio é para todo mundo? Não é. De repente, o doutor Lúcio foi brilhante falar isso. Se eu corrigir os erros que a vida dessa pessoa tem, erros alimentares, o sedentarismo, obesidade. Olha, a maior causa de câncer na mulher na pós-menopausa é a obesidade. A obesidade é tão cancerígena quanto o tabagismo, para vocês terem uma ideia. A Sociedade Americana dá meio a meio como risco. Então, corrigir hábitos de vida, dietas saudáveis, alimentação saudável, vida saudável, o uso dos antidepressivos, o uso de estatinas, que são medicamentos
para baixar colesterol, às vezes desnecessariamente. Então, hoje, eu vejo em consultório, 1/3 dos pacientes usam ou antidepressivo ou estatina, ou os dois. E esses medicamentos destroem os hormônios naturais sexuais, como testosterona, estradiol e progesterona. E o próprio colega que prescreve com maior boa vontade, não tem ideia dessa interação dessa orquestra trabalhando simultaneamente. Ele ajuda de um lado na depressão, ajuda de um lado a baixar colesterol, mas acelera a menopausa da mulher e a andropausa do homem. Então, cabe a nós ensinarmos os colegas a olhar essa orquestra hormonal como um todo trabalhando e entender que os hormônios são instrumentos que conversam entre si e que tocam harmonicamente entre si. Então, o grande objetivo é entender essa orquestra que separa os adultos das crianças, como a gente diz, entre nós médicos. E nós queremos primeiro mostrar ao médico que a reposição hormonal não é para todo mundo, né? O paciente precisa ter indicado, às vezes, só de corrigir o metabolismo, não precisa de repor, mas se precisar, ver se ele tem condição de reposição hormonal e se tiver condição, vamos indicar o hormônio correto na dose correta. E a finasterida? Porque a finasterida é um remédio que é usado inocentemente por muitos homens, às vezes compra até no balcão da farmácia aqui no Brasil, porque nasce cabelo. Então, aquela careca que a pessoa tem, começa magicamente a nascer cabelo. É uma boa isso aí? Olha, é uma boa pergunta. Eu acho que a gente sempre tem que pegar a oportunidade de estarmos trazendo informações, como esse momento o Dr. Alexandre Feldman nos permite. E é uma cruzada que eu tenho como médico, eu sou andrologista há mais de 30 anos, e represento no Brasil, fui o primeiro médico no Brasil a representar a Post-Finasteride Foundation. Post-Finasteride Syndrome Foundation é uma fundação internacional sem fins lucrativos que tem o objetivo de educar a classe médica e a população em geral sobre os riscos e os perigos de um fármaco inocente, como o Dr. Alexandre falou, que é a finasterida. A síndrome pós-finasterida é um conjunto de sintomas e sinais que afeta 15% dos usuários desse medicamento, que é usado para queda de cabelo, finasterida. E quem usa finasterida são os homens jovens. Homens de 20, 25, 30 anos de idade. Não havia grande conhecimento da classe médica, ainda não há. Maciçamente os médicos têm desconhecimento da síndrome pós-finasterida. Inclusive os dermatologistas, cirurgiões plásticos que prescrevem finasterida. Ou não acreditam. Né? Ou não acreditam. Ou os urologistas que prescrevem um remédio para tratar aumento da próstata, chamado dutasterida, que é irmão gêmeo da finasterida, que faz o mesmo efeito colateral desagradável. Pois bem, não se sabe o motivo, mas a cada 100 usuários de finasterida ou dutasterida, 15%, 15 pessoas a cada 100, terão sintomas durante o uso da finasterida, ou pior ainda, às vezes a pessoa usa, doutor Alexandre, finasterida anos e quando para, começa a ter os sintomas. E os sintomas são extremamente graves. Quais são os sintomas que atinge 15% desses homens? Homem, tá? Mulher usando finasterida mulher grávida não pode usar finasterida, e a finasterida dá distúrbio gastrointestinal e problemas menores nas mulheres, além de alteração no metabolismo. Mas no homem cai igual uma bomba nesses 15%. Homens com 20, 25 anos que durante o uso da finasterida passam a ter disfunção erétil severa e persistente, perde a ereção completamente. Mesmo depois que para? Mesmo parando a finasterida, a ereção não volta. A libido não volta. A finasterida age no cérebro, ela neutraliza hormônios calmantes no cérebro. Então os homens começam a ter surtos psicóticos de ansiedade, de depressão, de ideias suicidas. Mais grave ainda, a finasterida altera o metabolismo do fígado, deixando o organismo pró-diabético, aumentando gordura no fígado, chamada esteatose. E você imagina um homem jovem, eu tenho mais de 200 pacientes em tratamento com síndrome pós-finasterida, é porque eu trouxe para o Brasil esse tema, fiz muita divulgação sobre ele, e eu tenho muitos pacientes, esses coitados desses pacientes às vezes vão ao médico, um sintoma, fala, olha, não consigo ter ereção, eu tenho 28 anos, eu não consigo ter libido, eu estou com depressão, e o médico fala, é problema seu, é psiquiátrico, que eu não tenho nada a ver com esse remédio. Seus exames estão normais? Seus exames estão normais, e o seu problema é psiquiátrico. Então, eu não sei se tem visto, doutor Lúcio Lemos, a síndrome pós-finasterida, a gente dosa, às vezes, os hormônios, eles estão até normais. O problema é que o receptor hormonal, o hormônio é chave, receptor hormonal é fechadura. A finasterida vai lá e quebra a fechadura, não deixa o hormônio trabalhar. E esses coitados estão procurando auxílio médico e por falta de formação médica, o médico não reconhece a síndrome pós-finasterida, fala para o paciente, seu problema é psicológico,
vai para casa e vai para o psiquiatra. O psiquiatra dá um antidepressivo que piora mais ainda a ação dos hormônios e esteroides. Eles pacientes, em vez de melhorar, eles pioram mais. Então é uma cruzada, o doutor Alexandre Feldman está nos dando a oportunidade hoje. Eu tenho um paciente meu que me colocou num grupo de WhatsApp chamado Síndrome Pós-Finasterida. Tem mais de 200 membros desse grupo hoje. E, para minha tristeza, a faixa etária média desses homens é de 25 a 35 anos. Com disfunção erétil persistente. E isso é uma epidemia, gente. Isso cabe... Nós estamos com uma petição na sociedade americana, junto ao FDA, para tirar a finasterida, que é o Propessa, ela do mercado. E agora, através da pressão da Pós-Finasterida Syndrome Foundation, que eles colocaram na bula que a finasterida aumenta o risco de suicídio. E você entrar no Síndrome da Pós-Finasterida Syndrome Foundation, todo dia nós temos lá um contador que mostra o número de suicídios ligados à finasterida. Complementando sobre testosterona, eu me lembro na tua aula, você falando que a testosterona em homens melhora o humor, acalma, tranquiliza, mulheres também. Total. Mulheres total. também. Nós temos os chamados neuroesteroides, são os hormônios, esteroides, que vêm do colesterol, e que agem no cérebro. Quem manda no cérebro masculino, desde a vida intrafetal até o último dia de vida, chama-se testosterona. Quem manda no cérebro feminino, desde a vida intrafetal até o último dia de vida, chama estradiol, estrogênio. Então já fica uma dica aqui. Homem que quiser evitar Alzheimer, mantenha nível de testosterona alto o resto da vida. A mulher que quiser evitar Alzheimer, mantenha nível de estradiol alto o resto da vida. Homens e mulheres que querem lutar contra a depressão, mantenham 2 hormônios naturais em bons níveis, testosterona e o hormônio D. A vitamina D é um hormônio esteroide. A gente chama de vitamina porque foi descoberta na natureza, nos peixes de mar profundo. Mas é um hormônio esteroide que é um antidepressivo natural. A gente sempre briga com isso, doutor Alexandre, e tenta orientar os colegas médicos, porque pouca gente sabe, poucos médicos sabem, que os antidepressivos melhoram a depressão, aumentam o hormônio chamado serotonina, só que a serotonina tem um efeito ruim para o homem na andropausa e para a mulher na menopausa. A serotonina alta diminui testosterona. E eu tenho a te dizer também que eu mexendo muito com a parte de enxaqueca, e depressão, ansiedade, fibromialgia, ligados à serotonina em grande parte, que há também uma simplificação demais sobre a serotonina. Lembrando o que o Dr. Wilson de la Páscoa já avisou sobre hormônios, com neurotransmissores também não é diferente. Você tem que levar em consideração os receptores. Na enxaqueca, se você coloca níveis anormais de estrogênio, coloca essa pessoa numa dominância estrogênica, ou se ela já vem com essa dominância, ou se você dá muito estrogênio, você vai ter uma hiperatividade do sistema nervoso central e isso vai piorar a enxaqueca dessa mulher. Por isso que eu sou obrigado a suspender muitas terapias hormonais com estrogênio nas minhas pacientes com enxaqueca. E aí quando elas param, tem uma grande melhora, que estava inadequada. A gente hoje tem consciência, e o doutor Alexandre é uma referência no estudo de enxaqueca, que a dominância estrogênica, um termo criado há mais de 40 anos pelo médico norte-americano chamado John Rowland Lee, ela disse que o estradiol em excesso acaba sendo tóxico para a mulher, sem a progesterona, que é um hormônio que mantém o estradiol sob controle. E os estudos mostram que, na verdade, não é o nível alto de estradiol, mas as grandes oscilações do estradiol, que o estradiol dilata vaso. As grandes oscilações de vasodilatação e constrição que são relacionadas às crises de enxaqueca. Tanto que a enxaqueca é mais comum na fase pré-menstrual justamente pela rápida e abrupta variação do estrogênio. O estradiol vem alto e mergulha para o chão, como a progesterona mergulha também. A testosterona é um antagonista do estradiol. Então, na verdade, a gente sabe hoje que para tratar enxaqueca é manter o estradiol sob controle. A tal da dominância estrogênica, que o Dr. Alexandre lembrou bem, são mulheres na menarque, que são as mulheres que estão na vida sexual reprodutiva, aquelas mulheres que aproximadamente 50% a 60% das mulheres têm TPM. Mas 3 a 8% das mulheres têm a chamada disforia pré-menstrual, que é aquela TPM extremamente perigosa, incapacitante, que a mulher passa no dia de cama de cólico, o dia de cama de enxaqueca, o dia de cama com enjoo e náusea. 3 a 8% das mulheres têm disforia pré-menstrual, sangramentos uterinos abundantes. Isso é dominância estrogênica. E a enxaqueca faz parte do quadro, até com aura da disforia pré-menstrual.
tratamento para isso é normalizar os níveis de testosterona e repor a progesterona, que é o hormônio que mantém os estrogênios sob controle. Mas repor testosterona, suplementar testosterona, não traz o risco de hiperatividade do sistema nervoso central, sim ou não? Não, a testosterona é um antagonista do estradiol, ajuda. É isso. Fala, doutor Lúcio. Testosterona. Isso. Fala, doutor Lúcio. Testosterona. Testosterona entra no sistema, né? E se tudo estiver correndo bem, vai se transformar em DHT, que vai se converter em mais 2 metabólitos, 3-alfa-diol e 3-beta-diol. Esses 2 metabólitos agem também no sistema nervoso. Principalmente 3-beta-diol, com relação à sua preocupação com o estradiol, que se localiza, apesar de ser um androgênio, ele se localiza nos receptores de estrogênio. Perfeito. Então ele vai fazer o quê? Ele vai tentar modular a ação de estradiol, mesmo em excesso, se você tiver testo se convertendo em DHT e 3-beta-diol, você está protegendo o sistema nervoso. Que interessante. Então nós vamos ter o metabólito da testosterona, 3-beta-diol. Quer dizer, metabólito ele é depois, é um resultado da existência da testosterona. Exatamente. Vai automaticamente acalmar os receptores. Estrogênio, diminuindo a E de outra enxaqueca. forma, hiperestimulariam o teu sistema nervoso central. Perfeito, bem posicionado, muito bom. Todos os assuntos que o Dr. Wilson discutiu foram muito importantes e esclarecedores. Mas o que me motivou mais a conversar com o Dr. Wilson nessa oportunidade, porque o sotopele tem esse nome porque você coloca o implante embaixo da pele, sotopele, nome italiano. Italiano. Por que podem ser melhores, por que podem ser mais indicados do que aqueles hormônios que você mesmo falou que a via oral não é tão boa, por vários motivos que já foram expostos. Mas nós temos a pele e aí nós temos embaixo da pele. Quais são as vantagens e quais são as desvantagens? Porque às vezes, se for mal feito, tem que tirar, não é mesmo? E é sempre mais difícil. Os implantes subcutâneos existem há quase 80 anos. É uma via muito, muito antiga. Nos últimos 30 anos, progressivamente, eles vão ganhando adeptos no uso do dia a dia. Na nossa concepção, a via de implantes subcutâneos é muito agradável. Por 2 motivos. Os hormônios testosterona e estradiol que usamos são isomoleculares, são idênticos quimicamente ao que o corpo produz. Uma outra vantagem é a estabilidade. Quando você coloca esses tubinhos personalizados, com doses personalizadas, um programa de computador que calcula a dose individualizada para cada paciente, isso é muito importante. Quando tiver indicação, a gente indica qual hormônio é correto e qual a dose é correta. É feita uma implantação sob medida desse hormônio. E colocado com uma anestesia local, igual dentista, você põe um tubinho, não é chip, tem gente que fala aqui, doutora, que é chip, acho que é igual computador, não, é um tubinho de hormônio puro, 100% hormônio puro. Eu vou te perguntar desse chip aí, que estão falando desse chip da beleza. Isso é um problema, Nós estamos gravando no ano de 2022, e aí isso, nesse ano estava tendo muito isso, 2021, 2022. Do chip da beleza. Então isso nós vamos chegar esse lá. momento aí, mas depois no futuro não vai mais ter, eu acho. Mas esses implantes, eles são colocados na mulher dentro da marca do biquíni glúteo, no homem aqui no pneuzinho, com anestesia local em 10 minutos, um procedimento simples, em que nós colocamos uma quantidade pré-determinada, individualizada de hormônio, e durante 6 meses em média, esses pacientes ou essas pacientes terão hormônios liberados 24 horas por dia, 7 dias por semana, de uma maneira bastante estável. Que a gente sabe que quando a gente usa hormônio via oral ou gel, você tem picos e vales, você tem grandes oscilações, tanto no sangue quanto na saliva. E o organismo naturalmente não é assim, o organismo produz hormônios estáveis 24 horas com oscilações mínimas. Então, na nossa concepção, é a via que mais mimetiza a fisiologia hormonal. Uma coisa muito bacana, a hora que você aumenta a frequência cardíaca, o sangue lava esses implantes com mais força e libera mais hormônio no momento que você mais precisa. Quando você está em repouso, dormindo, a frequência cardíaca é menor, libera menos hormônio quando você não precisa, economizando. Então é o que o organismo faz sabiamente e naturalmente. Além da comodidade de você ter 6 meses sem tomar injeção, sem usar gel, sem usar pílula. Então é uma via bastante confortável, com reposição isomolecular quando possível e bastante segura. Interessante. Pode ser usado no estrogênio, Testosterona. E tem um fármaco que não é isomolecular, ele é uma progesterona,
sintética chamada progestina, chamada gestrinona, que foi desenvolvida para tratar uma doença que assola 9 milhões de mulheres só no Brasil, chamada endometriose. E para tratar também a tensão pré-menstrual e a disforia pré-menstrual. Aquela maldita. TPM do capeta, que a gente chama. Legal. Né? Chama gestrinona. Então essa gestrinona é o que foi apelidado também de chip da beleza e está tendo outros usos. Você concorda com esses usos? Que usos seriam esses que agora ela está ganhando? Isso foi uma cruzada que nós tivemos esse ano, que várias sociedades médicas se manifestaram contra o uso da gestrinona, e com razão, porque nós fizemos um levantamento. O gestrinona foi um fármaco desenvolvido nos anos 80 para tratar uma doença seríssima que impacta negativamente a vida da mulher, que é a endometriose. Endometriose é o endométrio, que é o veludo que forra o útero por dentro, ele cresce fora desse lugar normal. Então ele pode crescer dentro do músculo do útero, chamado adenomiose, ele pode migrar do útero e crescer no ovário, chama endometrioma, você pode ter endometriose até no pulmão, até no olho foi manifestado. E quando a mulher menstrua, ela sangra dentro do útero, ela sangra nesses outros lugares, dá uma dor terrível no corpo da mulher. E ele vai tomando o intestino, vai tomando a bexiga, e nós temos o melhor tratamento na nossa concepção não cirúrgico, porque a endometriose leva a mulher a fazer 1, 2, 3, 4 cirurgias, a incidência de recorrência é enorme. Quem sofre de endometriose sabe disso. E, infelizmente, para o nosso lado, a gestrinona, que foi desenvolvida para tratar essa doença maligna, e tem muito sucesso, evitando milhares de cirurgias com o uso da gestrinona, alguns médicos descobriram que o uso da gestrinona diminuía a celulite e ajudava a mulher a ganhar massa muscular. Pronto! Foi o suficiente para que isso chegou um dia no programa da Hebe Camargo, falecida Hebe, brincou com os modelos que usavam para TPM e para endometriose, falando: peraí, a sua celulite sumiu, você malha na academia, você ganhou massa muscular, sua libido melhorou, isso é o chip da beleza. E pegou o nome de chip da beleza e chegou uma certa a fase que a cada 10 médicos usando o gestrinona, 8 usavam para efeito estético. E isso foi uma tragédia, porque levou as sociedades éticas sérias a quererem proibir a gestrinona com o bendito nome de chip da beleza. Primeiro que não existe chip, é implante hormonal, e terapia hormonal não existe para tratar beleza nem efeito estético. Terapia hormonal é para tratar doença e para preservar a saúde. Tivemos uma cruzada, tive até com o ministro da Saúde, começo desse ano, para explicar que se proibisse a gestrinona, por causa do chip da beleza, 9 milhões de mulheres no Brasil que sofrem de endometriose, que 15% das mulheres no mundo têm endometriose, 1 em cada 5 tem diagnóstico, as outras 4 estão sem diagnóstico, sendo tratadas com TPM ou com disforia pré-menstrual, ou são não tratadas, e a gente ia perder um fármaco tremendo. Então, médico ético, graças a Deus nós vencemos essa batalha, doutor Alexandre. Faz 3 meses que a gestrinona foi promulgada como medicação de controle especial, via A, que é importante para a gente, porque aí tenta se normatizar e fazer só com que especialistas formados e que tenham conhecimento desse fármaco, que tratam doenças, usariam a indicação correta de gestrinona. Somos absolutamente contra o uso de gestrinona e qualquer hormônio, principalmente testosterona, com efeito estético, para ficar forte, ficar bonitinho. Terapia hormonal não é para isso. O hormônio é uma máquina poderosa e maravilhosa e que tem que ser revertida para o uso da saúde e para o combate a doenças. Dr. Wilson, você é contra o uso da gestrinona para melhorar a massa muscular e diminuir celulite porque você é malvadão? Ou... Não é malvadão? Ou porque a gestrinona tem um efeito? Porque para muitos médicos é um mistério. Qual é o efeito da gestrinona? Porque quando o médico vai na Wikipedia, ele fica na dúvida. É um antiestrogênio e um antiprogesterona. Pô, como assim? Está mal colocado, porque é uma coisa de receptores. Dr. Wilson pode dar uma ideia. Dr. Lúcio Lemos também pode falar das repercussões que podem acontecer com o uso da gestrinona, especialmente nível de SHBG e as consequências. Uma das preocupações que eu tenho visto é a queda do SHBG, como ele cai, né? E uma dúvida que eu tenho, e até agora não tive uma resposta, é se abaixa SHBG, também está abaixando CBG, que é o carreador de outros hormônios, e TBG, que carrega T3 e T4? Ou seja, como o Dr. Wilson falou, é um medicamento, se usa para fins específicos de doença.
Mas eu vou pedir para o Dr. Wilson falar do mecanismo da gestrinona e depois, em cima do mecanismo, a gente fala sobre esse efeito sobre a SHBG. Ok. Lembra que eu falei, e já conversou com o doutor Alexandre, sobre dominância estrogênica. Dominância estrogênica é uma situação, eu brinco sempre, eu falo para os meus pacientes, estradiol, imagina que é uma menina de 5 anos extremamente bagunceira, arteira e birrenta. E ela tem uma babá que mantém essa criança sob controle. Essa criança birrenta é o estradiol e essa babá chama-se progesterona. Dominância estrogênica é uma situação que a menina acordou hoje com toda a corda para fazer bagunça, para quebrar a casa, e a babá faltou no emprego. A criança sozinha faz um estrago na casa. Dominância estrogênica é isso, é um excesso de estradiol com absoluta falta da progesterona. Às vezes você tem dominância estrogênica até com o estradiol baixo, que a progesterona desapareceu. É desproporcional. É uma desproporção grande. Então, o nosso primeiro objetivo é repor a babá natural, que é a progesterona micronizada, que a gente chama, que é a progesterona que imita o corpo humano natural. Mas existem algumas situações em que a menina com o estradiol é tão birrenta, é tão bagunceiro, que a progesterona natural simplesmente não consegue manter essa menina sob controle. E essa criança quebra a casa. E o grau máximo da dominância estrogênica é a endometriose, que a gente falou, os miomas uterinos, o sangramento uterino, aquela mulher que sangra demais todos os dias, meses, menstruação é longa, é prolongada, ela tem cólica, tem TPM, tem cistos de mama, são todos sinais de dominância estrogênica. Quando a progesterona não conseguiu segurar, a gente chama uma super babá, por isso que ela é poderosa, ela é sintética, chamada gestrinona, que ela pega esse estradiol e manda para o chão, pega essa menina birrenta, põe de castigo no canto e amarra as mãos e as pernas dela. O estrogênio cai. E essas doenças que são patrocinadas pelo excesso de estrogênio, elas se acalmam. E ela abaixa o SHBG, que o SHBG, a proteína, é um carrinho transportador de hormônio no sangue, né? E é produzido pelo fígado. Um grande sinal é que a gestrinona abaixa o SHBG, libera testosterona livre, inclusive na saliva a gente vê isso acontecer. E por isso que, como toda droga, ela tem efeitos benéficos e efeitos colaterais, como o Dr. Lúcio lembrou, né? Pode aumentar cortisol, que muito alto não é bom, hormônios livres demais são ruins, né? Então tudo, como tudo na terapia hormonal, é custo-benefício. Por isso que para você tratar endometriose e tal, você assume pequenos riscos com grandes benefícios. Para tratamento estético, eu tenho benefício pífio com riscos altíssimos. Então, por isso que nós somos contra o uso estético, porque o hormônio não é isento de efeito colateral. E cabe aos bons médicos saberem da indicação correta e já evitarem os efeitos colaterais. Hoje você tem exames de saliva que você dosa alguns hormônios que vão dar predisposição dessa paciente ter oleosidade, perder cabelo, calvície, aumentar a acne. Então se prepara antes os pacientes, se bloqueia os efeitos colaterais desagradáveis, porque se houver indicação de usar a gestrinona, e a gestrinona bem indicada, ela muda a vida. Eu tenho pacientes do Alexandre que falam, nunca mais eu vivo sem isso. Eu estava usando anticoncepcional para tratar endometriose, e anticoncepcional é estradiol sintético que fomenta mais ainda a endometriose, é que ela tem uma progesterona sintética que disfarça esse sintoma, a mulher para de menstruar, acalma erroneamente a endometriose, porque não deixa a mulher menstruar, mas a endometriose continua crescendo lá dentro. Então, o nosso grande objetivo é tratar e imitar a fisiologia natural da progesterona, natural micronizada, pode ser gel, pode ser via oral, pode ser endovaginal. E se não funcionar, nós temos um plano B, que é a gestrinona, mas quando bem indicada, para os pacientes corretos e com a supervisão médica correta. Isso é muito importante. Você explicou bem essa parte da dominância estrogênica, até pela segunda vez. Minha pergunta é, o que ela faz no receptor de testosterona? Deixar o doutor Lúcio responder, depois eu respondo. Vamos lá? A dominância estrogênica? Não, a gestrinona. A gestrinona no receptor De testosterona. Na verdade, eu não sei o que ela faz no receptor, mas eu sei que ela facilita a liberação de testosterona livre. Isso. Entende? Mas, ao mesmo tempo, ela bloqueia a ação de vários hormônios. Talvez a progesterona, o próprio estradiol e talvez mesmo a própria testosterona. Ela é anti os três. Então, é anti-3, né? É. Por isso que você tem que tomar muito cuidado com o que você quer quando você está usando esse fármaco, né? Porque, na verdade, você vai acabar confundindo o corpo. Em algum momento lá na frente, você pode ter um resultado negativo disso aí. Você vai ter uma ação desejada, que nem Imediato. o Dr. Wilson falou, que é uma ação como se fosse de uma progesterona mais superpower, Forte. Isso. só que não é a progesterona, entendeu? É. Então é muito importante só usar
quem precisa. E isso é acho que é um grande mote desse nosso bate-papo, deixar duas coisas bem claras. A gestrinona é um fármaco maravilhoso, como tudo na vida, como tudo em terapia hormonal, quando bem indicada, quando indicado o paciente correto, quando estudado previamente todos os benefícios e efeitos colaterais possíveis, né? Na verdade, é um grande antiestrogênico que melhora de um lado, mas como tudo na vida, balanço hormonal, você melhora uma coisa, pode piorar a outra. O bom profissional vai saber equilibrar as duas coisas, ter o máximo de efeito com o mínimo de efeito colateral. É primo non nocere na medicina, né? Primeiro não fazer mal a ninguém, né? E a gente quer que nessa equação, nessa balança, tenha muitos benefícios e saber controlar previamente, evitar os riscos e efeitos colaterais. Por isso, gente, que o chip da beleza é uma agressão à saúde da mulher, né? Usar um poderoso fármaco que pode ter efeito colateral, e vai ter, porque se a mulher tiver estrogênio baixo, você dá gestrinona, ela androgeniza. Você já ouviu falar da mulher que usou gestrinona? Você tem uma amiga assim, que ela falou que a voz ficou grossa, que o clítoris aumentou, que ela virou um abacaxi de oleosidade acne, que ela perdeu o cabelo. Isso não acontece quando a indicação é correta, porque essas mulheres explodem do estrogênio. Agora, com efeito estético, indicação errada vai ter resultados errados. Os efeitos colaterais são devastadores e, geralmente, quem prescreveu isso erroneamente não vai saber tratar o efeito colateral. A gente pega muito colega ginecologista e muito colega dermatologista morrendo de medo da gestrinona, porque eles pegam só as amostras viciadas dos médicos do chip da beleza. E é isso que não pode acontecer. É um fármaco brilhante, maravilhoso, usado por profissionais que tenham conhecimento, usando a droga correta, na dose correta, para os pacientes corretos. O curso do Dr. Wilson Della Pasqua Sotopelli é muito bom. Eu estava assistindo, ainda vou assistir, e eu vi que não só usa a fisiologia dentro de uma criatividade fantástica para conseguir repor direitinho os hormônios. Então, assim, não deu para conversar. Ou não repor hormônios, né? Repor, ou equilibrar o organismo. A aula dele é 90% de falar de não repor, tá? Mas quando repõe, é impressionante realmente como que usa a fisiologia a favor da pessoa. Não é só repor um hormônio. Essa é a coisa que eu posso falar aqui em um segundo, porque é a despedida. Eu vou primeiro agradecer ao Dr. Wilson Della Pasqua. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado a todos. Dr. Lemos, muito obrigado por a participação e a gente se vê no próximo episódio. Pode colocar assim, falar desse jeito, não vai aparecer? Veja, pelo amor de Deus, fala que essa câmera não está mostrando alerta nenhum. Tá normal? Tá funcionando. Tá normal. Não, agora o Lúcio olha para lá. Ele tá aparecendo, doutor Lúcio? Só deixa eu gravar. É que não tá gravando. Spielberg, Alexandre Spielberg. Então aí, ó, valeu. Deixa eu ver que próxima pergunta que eu quero fazer.